Estamos de volta com o programa em discussão, conversando com o professor Ricardo Fernandes, advogado, especialista em precatórios, debatendo, explicando como funciona a questão do recebimento de precatórios, quem tem direito, enfim, a fila, todo o cronograma, tudo que se refere a precatórios. Doutor Ricardo, precatórios podem ser negociados ou vendidos? O senhor já deu uma pequena explanação de que isso pode ocorrer. Como é que isso funciona esse mercado? É seguro? O senhor recomenda? Existem hoje duas metodologias, que é uma negociação junto ao poder público, junto ao município, ao estado, à União, em que ela cobra um deságio. O credor ele tem que abdicar de uma fração desse precatório, geralmente de 40%. Hoje o estado da Paraíba, a legislação é essa, mais os encargos de imposto de renda e de contribuições previdenciárias, a depender da origem do precatório. Essa é uma metodologia que o estado da Paraíba usa e geralmente ele faz durante o ano ele faz duas negociações. E vai ser sempre de acordo com o limite de caixa que tiver disponibilizado. É bom para o ente público que ele se livra desses precatórios em virtude do deságio e tem um benefício econômico. O dinheiro gira na economia, circula. E é bom para o credor também, que ele não tem que esperar anos e mais anos para poder receber. E a segunda metodologia é a realização da venda através de instituições bancárias. O que é que acontece muitas vezes e que o credor tem que ter cuidado? É com a questão de golpes. Isso é muito importante a gente frisar, porque muitas pessoas elas se passam por instituições bancárias ou elas se passam por empresas que compram esses ativos e pedem valores antecipados ou pedem para que vocês assinem determinadas escrituras públicas e esses valores muitas vezes não são pagos. Então assim, tem que ter esse cuidado, porque às vezes você está assinando um documento ali, você está cedendo um crédito para uma determinada empresa. E como você demora a receber esses valores e a empresa que supostamente estaria agindo de má fé, ela pode negociar esse crédito com a outra empresa para se beneficiar. E você, por ter assinado esse documento, dificilmente você vai conseguir novamente ter esse crédito de volta. Então assim, a gente sempre pede para que as pessoas tenham cuidado, elas sempre procurem escritórios físicos e pessoas físicas que procurem sempre visitar para saber se o local realmente existe, se aquela pessoa realmente trata com precatório, se existe já alguma indicação de alguém que tenha negociado com determinada empresa ou fundo de investimento, para que não caia num golpe. E lembrando que essas empresas elas não podem cobrar nenhum valor antecipado. Esses créditos, ou quando da realização dessas vendas, elas caem obrigatoriamente direto na conta do servidor. Ela não pode cair na conta de um terceiro. E vários documentos, é preencher um checklist, é preciso fazer um procedimento antifraude, é preciso fazer uma ata notarial para que todo esse processo seja cumprido e não venha a ser considerado uma nulidade lá na frente e esse negócio ser desmanchado. Mas hoje é interessante aquelas pessoas que têm o crédito que elas façam a venda, porque hoje a demora é muito grande. E quanto mais tempo vai passando, essas pessoas às vezes, por intercorrências da vida, elas falecem, vão deixando uma herança, que é um precatório, e muitas vezes você tem que fazer um inventário desses precatórios. E isso também é bem custoso, porque além disso daí você vai pagar um advogado, que geralmente ele cobra 5% ou um valor específico para lidar com a ação de inventário. Você vai pagar obrigatoriamente o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa, Morte e Doação, que é um imposto estadual, que é obrigatório, e o precatório só vai ser habilitado, só vai ser liberado mediante o pagamento desse imposto. Além disso, você vai ter os encargos, seja do inventário judicial, com as custas judiciais, seja ele extrajudiciário, realizado num cartório, nesses cartórios de forma extrajudicial, onde também estarão sujeitos a determinados encargos. Existe alguma legislação que regule esse mercado? Qualquer instituição financeira pode comprar esses créditos de precatórios? Hoje, na esfera federal, existe uma lei que ela regulamenta essa questão dessas compensações, seja com o poder público e seja com a iniciativa privada. Na esfera estadual e municipal, essas instituições bancárias elas compram esses créditos para fazer um fundo de investimento e geralmente é com capital externo. Um exemplo, os juros americanos ao ano ele dá 0,5% ou 1% de juros de rentabilidade ao ano. Enquanto um precatório desse, o rendimento é 0,5% ao ano mais IPCA. Então, para quem tem dinheiro de fora e vai investir num título a longo prazo, é uma vantagem. Mas o brasileiro, ele é muito assim, ele é muito imediatista. Então, assim, tudo tem que ser a curto prazo, ele não vai esperar essas questões. E da forma como estão hoje,
esse cronograma de pagamento dos precatórios, eles vão cada vez mais aumentar esse prazo de pagamento. Porque o que o Estado paga hoje é o que a lei determina. É 1,5% da sua receita corrente líquida e que o Estado vem retendo automaticamente todos os meses. E esses valores são repassados ao tribunal e o Tribunal de Justiça, por sua vez, faz os pagamentos. Queria que o senhor falasse quem tem prioridade nesse recebimento, quais são as regras, idosos, doentes com doenças graves. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Os prioritários são aquelas pessoas, como a própria legislação chama, que tenham mais de 60 anos de idade. Aquelas pessoas que têm mais de 60 anos, elas têm direito à prioridade na antecipação de parte desses créditos. Uma fração, respeitando aquela questão do RPV e dos 5 vezes o RPV do município, do estado ou da União. Os mais de 60 anos, eles são classificados como preferenciais. Aqueles doentes e os maiores de 80 anos de idade, eles são nominados de super preferenciais. Hoje, o Estado da Paraíba e o Poder Judiciário, ele tem priorizado o pagamento desses super preferenciais. Eu tive recentemente no setor de precatórios, com o diretor do precatório, ele disse que hoje o Estado tem 380 servidores que se contemplam em virtude de doenças ou por ter mais de 80 anos de idade. E tem uma nova lista chegando, algo em torno de 200 ou 300 nomes, também para contemplar. Então, à medida que vai tendo caixa, que vai fazendo o repasse mensal desses valores, essas pessoas vão recebendo os pagamentos, respeitando também uma ordem. Não apenas por questão da idade, mas também de inscrição do precatório. Aqueles mais antigos, eles vão ter essa vantagem também. 2006, um precatório dou prioridade do super preferencial. Eu tenho mais de 80 anos, dou super preferência. Meu precatório é 2006. E um colega meu, que também tenha 80 anos de idade, por exemplo, ele deu entrada, o precatório dele é 2024. Quem vai receber primeiro é o 2026. É sempre obedecendo essa ordem cronológica de pagamento também. O senhor já explicou aqui que os precatórios que estão sendo pagos neste ano pelo governo são referentes a 2006. 2006. Ou seja, então, quem tem precatório recebendo fica com ansiedade de estar acompanhando. Mas existe alguma forma de acompanhar esse processo, para você saber como é que está a tramitação? Todas essas informações, elas são públicas. Elas estão disponibilizadas lá no site do Tribunal de Justiça de cada estado. Tem uma aba lá chamada Precatórios. A pessoa clica lá e procura o ente que ela foi credor, que gerou esse precatório. Se for o município, ela vai no município lá, na relação, clica dentro do município, vai ter uma relação. Essa relação é pública. O que o Poder Judiciário hoje tem uma certa cautela e um certo zelo é que esses precatórios eles tramitam em segredo de justiça, justamente para minimizar essa questão desses golpes. Então, a pessoa que é o credor, ele vai ter o número do precatório dele. Ele digita lá, vai aparecer na relação em que ordem do precatório ele tá fixado. E qual é o precatório atualmente que está sendo pago. Essas informações, elas têm de ser públicas. Do mesmo jeito, os repasses que são feitos por todos os poderes, eles também estão disponibilizados lá. Quanto é que o Estado deposita mensalmente, qual o valor do estoque de precatórios hoje do Estado. Para vocês terem ideia, hoje o estoque de precatórios do Estado é superior a 6 bilhões de reais. Isso assim, ao meu ver, e de acordo com o estudo que o meu escritório fez, é o valor que hoje se paga de correção e juros, ele corrói todo o valor que mensalmente se repassa com o Estado. Então, assim, seria interessante, até o Poder Judiciário já tentou, algumas por vezes, aumentar esses valores. Teve um mandado de segurança em que tinha sido acordado que o Estado passaria a pagar 1,5, aí depois no ano seguinte 2, no ano seguinte 2,5, 3,5, justamente para reduzir essa questão dessa fila de precatórios. Isso foi discutido até pelo desembargador Oswaldo Trigueiro do Vale. Se não me falha a memória, essa decisão ela caiu. E hoje o Estado ele voltou a pagar o valor de 1,5% da sua receita corrente líquida, que é o que a Constituição determina. Um saldo desse de 6 bi é praticamente a metade do orçamento que o governo tem para um ano, para todo um exercício. Pronto, né? não pode viabilizar as atividades do Estado, por isso que tem que ser só apenas uma fração, porque o Estado tem compromisso tanto com folha de pagamento, com investimento, com despesas correntes, dentre outras despesas. O senhor já mencionou também na nossa entrevista de que alguns municípios, os municípios têm algumas regras próprias para o pagamento desses precatórios. Então existe essa flexibilização. Isso.
para que cada município possa desenvolver regras para o pagamento. Quais algumas alterações legislativas dos últimos anos que o senhor destacaria? Veja só, a da Constituição Federal foi uma delas. Lá na Constituição Federal, salvo engano, no artigo 100, ele determinava que a União, né, que é uma coisa que é replicada para os municípios do Estado, eles teriam que pagar 3 vezes o RPV do município, do Estado ou da União. Isso, posteriormente, em virtude dessa demora no pagamento, foi modificado, foi alterado e foi determinado 5 vezes o RPV, que isso foi um benefício. E os municípios e os estados, por sua vez, cada um ele tem a sua autonomia, através de uma lei específica, que ele submete ao Poder Legislativo, Câmara de Vereadores ou Assembleia Legislativa, para que elas disciplinem essa metodologia de pagamento. O município de João Pessoa hoje tem uma lei em que ela prevê a antecipação desses valores, sendo realizado um deságio de 20%. Isso foi muito bom para o município de João Pessoa, que diminuiu consideravelmente a sua lista de credores, bem como também para os credores, que se beneficiaram também dessa legislação. Cada município ele pode legislar de forma autônoma, determinando que seja 50, que seja 30, 20, 10, algum valor. Mas para quebrar a ordem é preciso que o ente público ele tenha um benefício. Assim como João Pessoa tem um benefício de 20%, o Estado da Paraíba, por sua vez, tem um benefício de 40%. E por parte dos gestores, é sempre manter o cronograma de pagamento desses precatórios. E aqueles municípios que são mais saneados, ou que de certa forma têm uma responsabilidade fiscal maior, a exemplo do município de Cabedelo, que foi na gestão de Vitor Hugo, se não me falha a memória, 2 mandatos antes, ele conseguiu quitar praticamente todos os precatórios. Dos municípios da Paraíba, Cabedelo é o único que não tem precatório escrito. O cidadão também tem obrigações para com o Estado, né? Imposto de renda e outros tributos. Pode haver tipo um encontro de contas aí dessas obrigações que o cidadão tem com esse direito que ele tem a receber? Ele poderia fazer também. Na esfera federal tem essa questão dessa compensação que é feita. E é até uma questão justa. E os valores seriam até insignificantes em decorrência dos valores quando são escritos os precatórios. Um exemplo, o Estado da Paraíba poderia compensar a título de ICMS ou na questão de PVA, compensando aquelas pessoas que tenham créditos com esses precatórios. São valores insignificantes em detrimento dos montantes quando a inscrição desses precatórios. Mas assim, seria interessante avançar em questão de constituir essas leis, de modo que o Estado ele possa se beneficiar e ao mesmo tempo também o credor. Porque ambas as partes se beneficiam. E eu costumo dizer que mais ainda são os entes públicos, porque aqueles valores são antecipados, esses valores vão girar na economia, o Estado com essas movimentações vão ter um retorno significativo de parte desses valores através da geração de impostos. Vale a pena ingressar com alguma ação na Justiça para tentar acelerar esse processo? Hoje não tem como a gente antecipar esses processos, porque eles são bem rígidos, eles têm que cumprir esses requisitos e essas ordens de pagamento. Hoje, as únicas saídas que teriam são aqueles que têm mais de 60 anos, ou mais de 80, ou que têm alguma doença, ou que eventualmente possam fazer acordos com o Estado ou com alguma instituição bancária que queira comprar esses precatórios, que ambos compram sempre com deságio. Porque não tem sentido, vou comprar um crédito, valor cheio, para receber daqui a 18 anos, então assim, tem que ter algum benefício. Isso são feitos vários cálculos, a questão de ordem, como é que está o orçamento, a questão da cronologia do pagamento, o tempo de espera na fila, tudo isso é feito cálculo por essas instituições. Doutor Ricardo, a gente está chegando ao final do programa, gostaria de agradecer a sua esclarecedora entrevista e deixar os últimos segundos aqui que o senhor possa fazer alguma consideração que achar pertinente ou algum tema que a gente não tenha abordado durante a entrevista. Eu só quero agradecer o espaço e dizer que isso é muito importante, esse trabalho que vocês estão fazendo, que é uma forma de levar essas informações a muitas pessoas que às vezes não sabem nem os direitos que ela tem. Apenas parabenizar aqui o trabalho de vocês e sempre me colocar à disposição dos temas que eventualmente sejam polêmicos ou que sejam de interesse da sociedade. Agradecemos mais uma vez a sua presença e agradecemos também a você que ficou por aqui com a gente, pelo canal 8.2 da TV aberta ou pela internet, pelo nosso YouTube, pelas nossas redes sociais. Nós ficamos por aqui, agradecemos a sua audiência e esperamos você no próximo programa.